Filipenses 2, quero que você leia comigo o verso 5 ao 11. Filipenses 2. E eu peço a você que siga a palavra de Deus aí, com muita atenção e muito carinho, porque hoje nós vamos ler um texto que fecha tudo aquilo que este ano nós temos trabalhado e temos nos esforçado para tratar. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Leiamos juntos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Graças te damos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra, por este momento precioso que nosso coração está, Senhor, alegre uns com os outros, em paz com o Senhor, em que a graça do Senhor tem sido derramada sobre nós, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos fortaleça e nos dê a direção por meio da Tua palavra nessa noite. Não nos ancoramos em nós, não nos agarramos à nossa força, mas somente nos fazemos agora confiar somente em Ti, Jesus, somente no poder do Teu Espírito Santo e na verdade da Tua palavra, e que a glória do Senhor seja manifestada nas nossas vidas, no nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, nosso tema nessa noite, então, é a encarnação do Redentor e a vitória cristã. E este texto, embora nós já fizemos aqui a exposição de Filipenses, e hoje de manhã nós também falamos sobre os sentimentos, como o crente deve lidar com os sentimentos, o perigo que é de lidar erroneamente com os sentimentos e o que nós devemos fazer com eles. Mas, e tratamos também desse texto, mas agora nós vamos ampliar o nosso assunto, a nossa exposição desse texto, e vamos aprender um pouco mais desse lindo texto que está aqui na palavra do nosso Deus. O que é que nós aprendemos desde já sobre esse texto? O que é que nós devemos ter em mente? A primeira coisa é que ele era um cântico da igreja primitiva. Muito provavelmente era um cântico. Ele tem rima, ele tem poesia, ele tem métrica. O verso que eu digo, verso 6 ao verso 11, é um cântico primitivo. Não usa as palavras do apóstolo Paulo, são palavras diferentes do vocabulário mais comum do apóstolo Paulo. E, enfim, tem toda a característica de um cântico primitivo, assim como lá em 1 e 2 Timóteo, aliás, você vê vários cânticos da igreja primitiva, alguns deles bem conhecidos. Mas aqui você tem esse cântico lindo, maravilhoso, o verso 6 ao verso 11, e nós estamos aprendendo o que os filipenses deveriam aprender também. A igreja de Filipos, irmãos, era uma igreja pobre. Lá em 2 Coríntios capítulo 8,
Paulo escreve aos coríntios dizendo, olha, os filipenses, os irmãos da Macedônia, pobres do jeito que eram, mas eles pediram com muitos rogos que participassem da doação aos santos, da contribuição. Eles mesmo sendo pobres, e eles doaram muito acima, até acima das suas possibilidades, eles doaram. Eram irmãos generosos. O apóstolo Paulo tinha sido preso, tinha adoecido, tinha sido preso. Eles mandaram suprimento para Paulo. Eles mandaram mais do que Paulo precisava. Paulo disse, mais do que eu preciso, vocês mandaram para mim. Está aqui no capítulo 4 de Filipenses. Essa era uma igreja generosa, mas no meio dessa igreja generosa estava entrando ali os maus obreiros, que eram aqueles que ensinavam heresias destruidoras. Capítulo 3 de Filipenses, verso 2, você pode ver, Paulo os chama assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, tome cuidado com eles. Eles ensinam heresias destruidoras e chamam-os de cães que devoram o povo, que acabam com a igreja. Paulo, então, está escrevendo aos filipenses e ele está mandando Epafrodito, nome meio esquisito, né? Epafrodito, mas era um homem maravilhoso e de um sentimento maravilhoso. Ele está enviando Timóteo, aqueles irmãos, para cuidar dessa igreja. E ali nós temos uma coisa importante. Paulo que está preso, Paulo que está sofrendo, ele vai falar com os irmãos sobre a vitória, sobre as tentações e vitória sobre as tribulações. E como é que Paulo fala sobre a vitória sobre as tribulações? Sobre as circunstâncias difíceis? Ele fala da encarnação. Ele usa um cântico para citar a encarnação de Cristo, a vinda de Jesus, Jesus sendo Deus, eternamente Deus, tornando-se homem. Olha que coisa. É assim que você vence a tribulação, é assim que você vence as dificuldades da vida, é assim que nós vencemos, é olhando para Cristo Jesus. Olha, mas que lição que Cristo Jesus tem a nos ensinar sobre vitória na sua encarnação. Porque hoje em dia, irmãos, nós estamos falando sobre isso e parece não ter nada a ver, não é? Todo mundo querendo vencer uma tribulação, não é? Você não tem tribulação, não tem? Todo mundo aqui tem. Se for abrir o bico aqui, menino, cada um contando, né? Nós vamos ficar aqui, ó, um conta uma coisa, já viu que aquelas pessoas que elas querem confortar as outras e um fica contando um problema maior para a outra para ver se ajuda? Pois é, se a gente fosse aqui também abrir aqui, né? Ó, eu fiquei ali com o joelho preso ali num trator ali, em cima de um trator, 2 horas parado assim, não foi, irmão Camilo? Fiquei lá esperando aparecer um filho de Deus. Aí o outro fala, o meu joelho também não está prestando não. O outro fala, a minha perna, o outro, né? Não é assim? E eu falei só de doença. E problema de família, né? Todo mundo tem. Como a gente vence isso? Paulo usa, olhe para a encarnação do Redentor. Vamos falar juntos? Olhe para a encarnação. Veja, não é reencarnação, é encarnação. Então vamos falar assim, encarnação. É diferente de reencarnação, não tem nada a ver, é o contrário, aliás. Encarnação do Redentor. O que nós temos que aprender sobre isso? Primeiro, vamos fazer um esboço dessa passagem. Primeira coisa, há pelo menos três esboços possíveis. Nós podemos dividir essa passagem, olha aí o verso 5 ao 11 na sua Bíblia, nós podemos dividi-la em 2 grandes partes. A humilhação de Jesus, que vai do verso 6 até o 8. A humilhação. E também tem o que? A exaltação do verso 9 ao 11. É assim que nós podemos dividir. Outra forma, nós podemos colocar em 5 pontos. Vamos lá? Qual é a outra divisão? Primeiro, a divindade de Jesus, a servidão de Jesus,
a humilhação de Jesus, a exaltação de Jesus e o senhorio de Jesus. Notou a diferença aí? Divindade, servidão, humilhação e exaltação. Ó, divindade, o que mais? Servidão, humilhação e o quê? Exaltação. Agora, terceira forma de nós dividirmos essa passagem seria, primeiro, dos versos 6 ao verso 8, fala da obra de Jesus, a pessoa e a obra de Jesus. Ele é pré-existente. Verso 6. Ele existe antes do mundo inteiro existir, de tudo existir. Ele existe antes disso. Jesus nasceu apenas como homem de Maria, mas antes de Maria, ele sempre foi quem ele é hoje. Quem ele é? Jesus Cristo, a pessoa do Filho de Deus, o Filho de Deus. Ele também, nós podemos ver a encarnação de Jesus no verso 7, Jesus tornando-se homem. Verso 8, a morte substitutiva ou vicária de Cristo, onde Cristo morre por nós, onde Cristo se entrega na cruz pelos nossos pecados. Verso 9, o senhorio universal de Jesus, Deus o Pai, a obra de Deus o Pai, é o quê? Como Deus respondeu à humilhação de Cristo? Como Deus respondeu à servidão de Jesus? Exaltando ele aonde? Ao senhorio universal. O que mais? A confissão universal. A confissão de que ele é Senhor. E o título de Supremo Deus. Irmãos, então vamos aprender algumas verdades cristológicas, algumas verdades sobre Cristo nesse texto. Acompanhe agora na sua Bíblia comigo, e vamos ver aqui algumas verdades primeiro, para a gente aprender sobre o nosso Redentor, e depois aprendermos a lição que tem aqui. Primeira coisa, leia comigo o verso 6, na sua Bíblia, lê comigo o verso 6, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus. Está assim na sua Bíblia? Né? Subsistindo em forma de Deus. A palavra forma no grego é morfê. E significa o quê? Na época, a filosofia predominante aristotélica era mais conhecida. E Aristóteles ensinava que as coisas tinham uma essência. E qual era a palavra usada? Morfê. A essência das coisas. Nós vimos sobre isso na quarta-feira aqui no estudo bíblico. Então, Cristo é a essência de Deus, o próprio e verdadeiro Deus. Ele não é menos que Deus e ele não é mais, que também não pode ser mais que Deus. Ele é o próprio Deus. É isso que diz aí como forma de Deus. Ele sendo Deus ou existindo na essência de Deus. Outra coisa que nos diz o verso 6 e 7. Continue aí comigo. Verso 6. Não julgou como usurpação ser igual a Deus ou na mesma medida que Deus, a palavra aí é issos, que significa isometricamente igual, é na mesma medida. Verso 7, antes a si mesmo se, o quê? Esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Diga comigo, tornando-se semelhança de homens. E a palavra usada aí é esquema. Esquema, que significa o seguinte: ele é o verdadeiro homem. Ele é o homem que realmente Deus criou. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não temos mais a beleza
e a grandeza da humanidade. O ser humano caiu em pecado. Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Deus, em perfeita paz com Deus. Mas do momento que o homem caiu, nós perdemos até o rumo do que é ser humano. Então você já vê sempre aquela frase, né? Errar é humano. Não é isso? Você vê isso em filme, novela, internet, na rua. Toda vez que alguém erra, para se justificar, o que ele fala? Mas errar é humano. Onde você aprendeu isso? Que errar é humano? Errar nunca foi humano. Errar é fruto do pecado. Jesus era verdadeira e é verdadeiramente humano, o homem perfeito segundo a criação de Deus. E este homem perfeito nunca errou. Amém? Vocês entenderam? Deus nos fez para vivermos em perfeição. Deus criou o homem para viver em perfeição, na presença dele. Mas no dia que esse homem errou, ele caiu de posição. Ele caiu do estado de graça. Ele caiu do estado de graça da sua posição. E ele agora se colocou sujeito ao pecado, em fraqueza, sujeito ao pecado. E agora, é por isso que a humanidade deixou aquele estado de perfeição. O que mais que nós vimos? Verso 9, leia comigo. Verso 9. Pelo que também Deus o quê? O exaltou. Acompanhe na sua Bíblia. O Deus o exaltou. Verso 9. Sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele é o Filho exaltado do Pai. Nós cantamos, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ainda nos versos 10 e 11, nos diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o verdadeiro Deus, digno de adoração, digno de toda adoração. E por fim, nos diz aqui, verso 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o verdadeiro Deus, Senhor de todas as coisas. Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas. Quero que você agora observe comigo a lição principal desse texto. A lição principal é que os cristãos não devem temer escolher o caminho da humildade, já que o nosso Senhor nos deu o exemplo. Não tema, irmão, não tema escolher o caminho da humildade. Não tema. A humildade é o caminho do cristão. É o jeito de viver. O nosso Senhor fez assim. Olha comigo Isaías 53. Abra a sua Bíblia aí. Isaías 53. Vamos ler como é que ele se humilhou. Isaías 53. Isaías 53. Nós leremos apenas até o verso 7. Até o verso 7. Isaías 53, verso 1 a 7. Leia comigo. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Este é o nosso Senhor Jesus, glória a Deus. Ele se humilhou assim. Olha o que você certamente já ouviu, ou podemos rever agora no credo apostólico. Olha ali. Se você tiver o privilégio, memorize o credo apostólico. O segundo parágrafo do credo apostólico nos diz assim: creio em Deus, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Você crê assim? Amém? Esse é o texto que nós lemos. Esse é o texto que nós lemos. É o hino cristão de Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 5 até... Não, aqui o credo apostólico foi criado lá bem no inicinho, né? Quando a igreja ainda estava vivendo um período muito bom, estava alcançando mais quase 80% do Império Romano, e a igreja estava vivendo uma vida muito boa no meio de tantas tribulações. Ela estava cheia mesmo da graça, evangelizava com fervor, pregava debaixo de uma perseguição dos imperadores, desde Diocleciano, Nero e todos aqueles homens maldosos. E a igreja fortaleceu nesse tempo. Agora, citando aqui um resumo de um teólogo chamado Louis Berkhoff, ele diz uma coisa espetacular, um resumo sobre a humilhação do nosso Senhor. Acompanhe comigo aí. Em última análise, todos os sofrimentos de Cristo resultaram do fato de que ele tomou o lugar dos pecadores vicariamente, quer dizer, substitutivamente, nos substituindo. Mas podemos discernir várias causas próximas. Como? Primeiro, o fato de que ele, que era o Senhor do universo, teve de ocupar uma posição subalterna. Todos sabem o que é subalterna? Subalterna, daquele que é mandado. Sim, a posição de servo cativo ou escravo. E aquele que tinha inerentemente o direito de exercer mando, ficou com a obrigação de obedecer. Segundo, o fato de que aquele que era puro e santo teve que viver numa atmosfera pecaminosa, corrupta, diariamente na companhia de pecadores, e os pecados dos seus contemporâneos constantemente o levavam à enormidade da culpa, o lembravam da enormidade da culpa que pesava sobre ele, que ele carregaria naquela cruz. 3. A sua perfeita noção e clara antecipação, desde o início da sua vida, dos sofrimentos externos que, por assim dizer, o esmagariam no fim.
Ele sabia exatamente o que estava por vir e a perspectiva estava longe de ser animadora. Cristo estava olhando para a cruz, irmãos, e vendo o peso dos nossos pecados. Finalmente, também as privações da vida, as tentações do diabo, o ódio e a rejeição do povo, os maus tratos e perseguições a que esteve sujeito. Nosso Senhor se deu a essa situação. A humildade é uma coisa que apavora as pessoas. Eu lembro de ter lido aqui sobre o Keanu Reeves, um dos grandes atores do cinema de Hollywood, fez a trilogia do Matrix. E não sei se é verdade, mas ele que ganhou ali 260 e poucos bilhões de dólares, ele ficou bilionário com aquela saga quase que do dia para a noite. Um dia ele foi encontrado com mendigos, morando com mendigos, andando ali e vivendo com aquelas pessoas. E as pessoas que viram assustado aquele homem, como é que pode um homem largar tudo que ele tem lá em cima, lá no topo, e vir aqui voluntariamente fazer isso? As pessoas se assustam com atitudes assim. Eu não sei, eu não posso julgar as atitudes do Keanu Reeves, mas eu posso dizer uma coisa: o nosso Senhor, as pessoas não se assustam tanto com ele porque não entendem que o nosso Senhor largou uma glória muito maior do que no Reeves e foi para uma situação bem pior do que este ator. Ele sofreu a culpa dos nossos pecados. Ou como Paulo diz aí no texto que nós vimos na tela, 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E aí ricos, é claro, da graça do Senhor. Eu quero fazer então, agora para você apresentar alguns contrastes. E eu quero que você lembre de uma coisa assim. Não se assuste com os contrastes. Acostume com os contrastes. Tá bom? Na sua vida. Você está vivendo um contraste hoje? Talvez sim. Eu vou explicar esse paradoxo, esse contraste. Primeiro, o da humilhação. Leia comigo, se você puder. Acredito que vocês não vão conseguir ali, mas eu quero ler para os irmãos. Primeiro contraste que nós vimos no Senhor Jesus é que ele decidiu ser humilde, viver em humildade, não sendo aquilo para o qual ele estava se propondo a viver. O Senhor se fez servo cativo ou escravo, mas ele não é Senhor? Ele é Senhor e se fez escravo. O que devia mandar, obedeceu. O puro e santo conviveu no meio de pessoas pecadoras e depravadas. Deixa eu perguntar para você está chateado com alguma pessoa? Conviver com as pessoas está sendo ruim para você? Tem alguma pessoa que te chateia na vida? Está amargo viver com certa pessoa? Pois Cristo saiu da onde? Da sua glória para viver no meio de nós. Ele que não tinha nenhuma necessidade disso. O que conhecia perfeitamente o que acontecia consigo mesmo, mas não fugiu. Ele conhecia tudo o que viria. Todo o peso, a dor dos pecados já iriam cair sobre os ombros dele. Mas ele não fugiu da cruz. O que, tendo todos os privilégios de Deus por ser Deus, ele estava vivendo em desconforto. Todo o privilégio de ser Deus, ele largou para viver em desconforto.
o que deve ser louvado incessantemente, foi o mais rejeitado de todos. O que possuía todo o ouro, toda a prata e toda a riqueza do mundo inteiro, tudo é dele. Viveu sem onde, como ele mesmo diz, ter onde reclinar a cabeça, de tamanha pobreza que era. Teve um pregador da prosperidade, que teologia da prosperidade, eu vi na internet, disse que Jesus tinha uma casa na praia, porque a casa que ele estava morando era próxima à praia. Eu pensei, meu Deus, aonde chega tamanha loucura? Jesus dizia que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Por fim, o que era a razão e a essência da lei? Ele não era simplesmente um legislador, ele não era como um senador. Ele não apenas fez a lei, ele deu a lei, que ele é a essência dessa lei, ele mesmo se submeteu a obedecer essa lei que ele criou. Viveu debaixo da lei. Agora, o contraste da exaltação. Vamos lá? Os contrastes da exaltação. Aquele que foi o mais humilhado de todos, Deus Pai o exaltou sobremaneira. Aquele que foi o mais rejeitado de todos os homens, foi o que você leu lá em Isaías 53. Ele terá seu nome confessado por todo mundo. Um dia, todas as nações, em todos os lugares. Saiba de uma coisa, você se prostrará um dia diante de Jesus e dirá que Ele é Deus. Queira fazer ou não, se você quiser fazer hoje voluntariamente, então o Espírito Santo regenerou o seu coração e o amor de Deus está no seu coração e você está salvo, mas naquele dia será para a humilhação de todos e a exaltação de Cristo. Não para a salvação, aquele dia não será para a salvação de todos, aquele dia será para declarar que Jesus é o Rei, que deveria ser exaltado hoje na sua vida, mas que por alguma razão você rejeitou, e naquele dia terá que todo joelho se prostrar diante de Jesus. Aquele que dele não fizemos caso. Sabe o que é não fazer caso? Os meninos falam aí na escola que é deixar no vácuo, não é? Desprezar. Deixa eu perguntar, você se sente desprezado algumas vezes dentro da sua casa, no seu trabalho, em alguma coisa? Pois Cristo, aprenda agora, deixa o Espírito Santo falar com você. O que diz aqui? O que nós queremos afirmar? Aquele que dele não fizemos caso. Deus o quê? O deu o título de quê? Senhor Supremo. Aquele que nasceu numa manjedoura, lhe foi dado assentar no trono. Aquele que morreu numa cruz, como quem comete crimes hediondos, o pior criminoso, hoje está à destra de Deus o Pai. Ele é o santo Deus à destra de Deus o Pai. Aquele que foi posto como morto numa sepultura fria, hoje vive para sempre, reina e voltará. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer algumas aplicações. Eu peço a você que fique muito atento. Eu quero, assim, encerrar com essa aplicação. Primeira coisa, diga no seu coração: eu não devo temer o caminho da humildade. Não. Eu não devo temer o caminho da humildade. Eu não devo temer o caminho da humildade. Nós vivemos numa sociedade em que cada um de nós tem um medo horrível de ser humilhado. Mas se tem uma coisa que o cristão tem que aprender, e deve aprender, e aprenda o mais cedo possível. Se você tiver 13 anos, 10 anos, não é, Dudu? 12. Aprenda, desde já, aprenda o quê? O caminho da humildade. Se você tiver 17, 20,
25, 30, 60, 80. 80 não sei se tem aqui não, acho que não. Tem não. Mas ainda que tenha 70, 60, 80 anos, aprenda o caminho da humildade e não tenha medo dela, não tenha medo desse caminho, não tenha medo da humildade. Amém? Abre o seu coração para viver, é isso que Paulo está dizendo para os irmãos. Aprenda o caminho da humildade, aprenda hoje. Seja sábio, aprenda. Seja sábio. Abre o seu coração para aprender. Não diga assim, eu já tenho X anos de idade, eu já aprendi tudo na vida. Pelo amor de Deus, não faça isso, não é cristão, isso não é cristão. Aprenda o caminho da humildade. Segundo, não devemos esperar humilhação, devemos ser humildes. Você sabe o que é humilhação? É quando você não está esperando e alguém, por exemplo, te humilha. Aí você sofreu uma humilhação. Agora, ser humilde é você antecipar a humilhação. A hora que a humilhação chega, você já é humilde, meu filho. Você está me entendendo? Você já imaginou, por exemplo, quando a crise bate na porta e você está acostumado a viver no luxo? Alguém aqui já teve que diminuir assim, você está vivendo numa condição de vida X, bem. E você caiu. E você teve que reduzir. É duro, não é? É duro, não é? Pois é, aprenda a ser humilde quando você for rico, por exemplo. Aprenda já. Não te abala, não. A hora que vem a crise, o que você faz? Não, isso aí eu já sei, o Senhor vai me dar vitória. Amém, queridos? Isso aí o Senhor vai me dar vitória. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar exaltado, quanto tanto sei estar humilhado, de tudo tenho experiência. Irmãos, aprenda a ser humilde antes de sofrer humilhação. E se você está sofrendo humilhação de alguma coisa, de alguém, ou de alguma situação, preste atenção. Talvez já seria bom você tivesse aprendido a humildade. Porque quando nós somos humilhados, é que seremos, repete de novo, porque quando somos humilhados, é que seremos exaltados. Não está aí no esboço, mas Tiago. Marque esse texto, Tiago. Capítulo 2. Capítulo 8, capítulo 4, verso 7, verso 6, melhor dizendo, verso 6. Tem 1 Pedro também, capítulo 5, depois, verso 8, você pode ver, mas esse aqui é importantíssimo. Tiago 4, verso 6, e depois nós leremos o verso 10. Tiago 4, 6 diz: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, está contra os soberbos, mas ele dá o quê? Graça aos humildes, dá o seu favor aos humildes. Verso 10, capítulo 4, verso 10, Tiago 4, 10, todos juntos? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Escolha este caminho da humildade, é o caminho cristão, é o caminho do nosso Mestre, Jesus. Escolhe esse caminho. Hoje, no seu coração, decida isso. Escolhe este caminho, o caminho da humildade, o caminho de buscar o Senhor humildemente. Terceiro, Jesus verdadeiramente procurou o nosso bem, não o seu próprio. Então, nós devemos procurar o bem dos outros.
Aqui está o segredo. Paulo está dizendo, irmãos, lá em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tenha o mesmo sentimento. Aquele que, sendo Deus, se humilhou para nos dar a vida eterna. Irmãos, nós estamos precisando agora eu falo para a igreja, aquele que pensa aqui como igreja, que pensa aqui, como igreja presbiteriana aqui, esse grupo, nós aqui. Nós precisamos servir esta cidade, mas nós temos que aprender com o nosso mestre. Amém? Tá bom? Pense não em receber, mas em dar. Pense não em ser servido, mas em servir. Abra seu coração, abra sua mente, sua criatividade para servir, seu interesse, sua boa vontade, abra sua mente para isso. Vamos viver como igreja. E a terceira e última, a quarta, aliás, que não está aí, é o seguinte: aprenda com os contrastes. Não é aquele contraste lá quando você vai fazer aquele exame lá maluco que a gente faz para ver se tem pedra nos rins, que você quase morre em cima daquela maca, né? Com aquele tal do contraste. Quem já ouviu falar, misericórdia. Eu fiquei tremendo com aquele negócio sair de cima da maca, né? O tal do contraste que a gente toma. Não é aquele lá, não. O contraste da vida é o seguinte: quando você está vivendo num estado de humilhação, ou que Deus colocou você no estado de humilhação, não pense que esse é o seu estado final. Nunca pense que este é seu estado final. Quando Deus te põe num estado de humilhação, nunca pense que este é seu estado final. Não é. Não é. Porque a promessa do Senhor é que agora nós estamos sendo levados como ovelhas para o matadouro. Mas nós podemos dizer como Paulo, Romanos 8, verso 37, porque estou bem certo de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, verso 31, quem será contra nós? Podemos dizer como Paulo em Filipenses 1, verso 6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Não é o estado final. Não é. Quando Cristo se humilhou, muita gente olhou para ele assim, os judeus olhavam e diziam assim, esse aí é o Messias? Esse aí? Ele deveria vir num cavalo montado com a guarnição, entrar e repreender os romanos e jogar os romanos para longe e nos libertar. Esse seria o Messias sábio, esse seria o grande Messias. Esse Messias, você sabe o quê? Nós vamos zombar dele. Como é que nós vamos fazer? Quando ele estiver sendo crucificado, nós vamos fazer uma placa e colocar sobre a cruz. Como é que é? Rei dos judeus, que era a zoeira do momento, né? A zoeira, a zombaria do Salvador. Rei dos judeus, esse aqui é o rei, olha o rei, onde é que está o rei? Morrendo como um bandido. Mas aquele era o estado final do nosso Senhor Jesus? Aquele ali não era o estado final. O estado final é para que todo nome se dobre e todo joelho nos céus, para que se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o estado de Cristo, no qual Ele está e o qual Ele aparecerá no último dia. Portanto, nós devemos olhar para o nosso momento de humilhação, de humildade, não como estado final, mas como estado
onde Deus está nos ensinando e tratando conosco. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Jesus, obrigado porque a tua própria vida é a lição para a nossa alma. Obrigado porque nós recebemos conforto e força em saber que estas verdades nos guiam e nos conduzem em toda e qualquer situação. Seja nas situações alegres, sejam nas mais densas e tristes da nossa vida. Sabemos que este é um tempo de contrastes, um tempo em que nós e o mundo nos vê humilhados e muitas vezes derrotados. Mas nós não estamos assim, estamos crendo no Senhor, que como o Senhor que foi humilhado, assim foi exaltado grandemente pelo Pai. E todo aquele que se humilha, o Pai o exaltará. Por isso nós humildemente nos rendemos ao Senhor nesta noite e aceitamos contentemente aquilo que o Senhor faz em nós, exceto os nossos próprios pecados, os quais cometemos. Mas nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê força para viver de acordo com o Teu agrado, de acordo com o exemplo de Cristo Jesus, até o último dia da nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.